No vídeo de hoje eu vou reagir à Guerra dos Farrapos, que foi uma guerra que vocês me enviaram para eu reagir, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu não faço a mínima ideia de que guerra foi essa, eu nunca ouvi falar, mas parece que foi uma guerra bastante importante, pelos vistos, para a história do Brasil, e como tal eu resolvi reagir aqui, até porque muitos de vocês pediram mesmo, muitos mesmo, então como muita gente pediu, mesmo eu não fazendo a mínima ideia do que isto é, eu vou ver aqui, ok? E por um lado até é bom que eu não saiba, porque assim vai ser uma reação a sério, não é? Se vocês ainda não entraram no servidor do Discord, entrem lá, pessoal. Para quem não conhece, o Discord é uma plataforma muito boa mesmo, onde vocês podem comunicar uns com os outros e falar comigo também, é muito bacana, tem salas de texto, salas de voz, de várias coisas diferentes. Passem por lá, pessoal, o link está aí na descrição e eu passo por lá bastantes vezes, então vocês podem falar comigo também. O link está aí em baixo, passem por lá. Vamos tentar chegar aos 1000 membros lá no servidor. Além disso, se vocês ainda não me seguem na Twitch, sigam também, o link está aí em baixo na descrição, eu tenho feito bastantes lives lá. Bem, vamos ao que interessa. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como eu já disse, vou reagir aqui à Guerra dos Farrapos, que foi uma guerra que eu nunca vi, sinceramente eu nunca ouvi falar sobre isto, nunca me disseram nada, é a primeira vez que estou a ouvir falar sobre isto e eu vou ver aqui um vídeo do canal Nerdologia, que é um canal muito bom que eu já acompanho, mas eu nunca tinha visto este vídeo, eu nunca vi mesmo, mas é um canal muito bom, então o link do vídeo que eu vou reagir, como sempre, está aí na descrição, já sabem, passem por lá depois para dar uma força, já sabem como é que é. Vamos lá ver, porque eu estou interessado, eu quero saber o que é que se passa aqui, então vamos lá. Sigam-me nas redes sociais se vocês ainda não me seguiram e deixem like, já sabem, inscrevam-se também se forem novos. Bem, chega de conversa, chega de mendigagem, vamos lá ao que importa. Guerra dos Farrapos do canal Nerdologia, play. Vamos lá ver isto. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Vista suas melhores roupas e vamos ver um pouco de História do Brasil. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi um dos principais eventos da história brasileira no século XIX. É sério? Em setembro de 2016... Um dos principais eventos eu não fazia a mínima ideia que tinha acontecido, mano, a sério. Bem, vamos lá ver porque eu quero saber mesmo. Foi lembrado o 180º aniversário da República Rio-Grandense, com celebrações especialmente no Rio Grande do Sul, onde o dia O que é a República Rio-Grandense, mano? A palavra farroupilha era um termo originalmente ofensivo, utilizado desde antes do conflito para se referir aos gaúchos simpáticos ao Partido Liberal. Farroupilha é alguém que usa roupas gastas, um maltrapilho, um ralé. Seus adversários eram os caramurus, próximos do Partido Conservador. O termo caramuru, que você já deve ter ouvido, era usado pejorativamente para se referir às pessoas que eram leais a Portugal e teria origem num termo tupi para chamar os europeus em geral. O que essas questões partidárias significavam? A primeira Constituição, de 1824, determinava que o Brasil era um Estado unitário. O que hoje são estados e municípios e uma federação eram parte da mesma unidade administrativa, o Império. As províncias eram governadas por um presidente nomeado pelo imperador, não alguém escolhido... Estou a entender, ok, então basicamente era tudo o mesmo Estado, estou a perceber, tipo, como Portugal hoje em dia, Portugal é um Estado unitário, não sei se vocês sabiam, mas Portugal é um Estado unitário e não sabia que o Brasil já tinha sido, porque o Brasil, sendo um país tão grande, é um pouco estranho ser um Estado unitário, tipo, normalmente esses países muito grandes não são Estados unitários, normalmente são federações e assim, têm vários Estados para ser mais fácil governar, não é? Pela população local e muitas vezes alguém de outra região. Os integrantes do Partido Liberal defendiam mais autonomia para as províncias e os do Partido Conservador eram centralizadores e defendiam uma maior autoridade da coroa. Essa crise política era agravada, pois o Brasil estava em seu período regencial. A discussão sobre centralização de poder foi muito forte no período regencial, que durou de 1831 até 1840. Não havia imperador no momento. Então a autoridade do governo era menor. Não é coincidência que temos... por isso é que se chama período regencial, porque tinha um regente, não é? Não era o rei, era um regente que estava a substituir o rei enquanto ele ainda era menor, não é? Nesse período, as tensões sociais e políticas da fundação do novo país vieram à tona após a abdicação de Dom Pedro I. O aspecto econômico também foi um dos motivos do conflito. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul consideravam que sofreu uma concorrência desleal no comércio do charque e do couro para a região sudeste. Além dos gaúchos pagarem impostos... O que é charque, mano? Peraí, o que é isso, mano? Charque? Eu não faço ideia. Se vocês souberem, digam aí porque eu não faço a mesma ideia do que é charque. Mesmo os produtos vindos do Uruguai e da Argentina eram mais baratos, fazendo com que tivessem mais mercado. Entendi. Os estanceiros gaúchos desejavam que o governo central aumentasse as taxas alfandegárias para os produtos estrangeiros. Como isso não ocorreu, defendiam maior autoridade para a província. Em 1834, os liberais federalistas elegeram a maioria da Assembleia Provincial.
Isso dificultou as relações com o presidente da província, um conservador nomeado pelo imperador. O estopim da revolta foi quando o presidente acusou os farroupilhas de não serem leais ao império, desejando o separatismo e a união com o Uruguai. Após meses de disputas internas, líderes locais decidiram que, no dia 20 de setembro de 1835, destituiriam o presidente da província, exigindo um novo nome do governo central. Os rebeldes liberais, liderados por Bento Gonçalves da Silva, tomaram Porto Alegre, fazendo com que as forças imperiais fossem obrigadas a deixarem a região. Bento Gonçalves buscava uma posição conciliadora com o governo imperial, convidando um novo presidente, o que não foi aceito. Em 3 de março de 1836, o governo imperial ordena a transferência da capital para Rio Grande, rompendo com as negociações. As tropas imperiais passaram a planejar a retomada de Porto Alegre, o que aconteceu em 15 de julho. Bento Gonçalves tentou reconquistar a cidade 2 semanas depois, mas as tropas farroupilhas foram derrotadas. Durante toda a guerra, Porto Alegre sofreu 1.283 dias de sítio, mas os imperiais conseguiriam mantê-la. Apesar da derrota na capital, os farroupilhas tiveram importante vitória na Batalha do Ceiva, em 10 de setembro de 1836. O enfrentamento deixa cerca de 500 mortos, e, no dia seguinte, o general gaúcho Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense, com sede na cidade de Piratini, governada por Bento Gonçalves. Ah, entendi. Então, como eles não conseguiram a autonomia que queriam, basicamente eles tornaram-se independentes e proclamaram uma república. Interessante, eu não fazia a mínima ideia que isto tinha ocorrido, não sabia mesmo que esta República Rio-Grandense tinha sido um país, mas se hoje em dia não existe, quer dizer que eles depois voltaram a juntar-se. Eu quero ver isso, porque eu não sei o que é que vai acontecer depois. Vamos lá. Neto, posteriormente, lutaria pelo Império, na Guerra do Paraguai, período em que se passa a obra Neto Perde Sua Alma, que também é um filme. Bento Gonçalves, desejando se reunir com seu aliado Neto, se desloca para atravessar o rio Jacuí, mas tem seus mais de 1000 homens emboscados pelo general Bento Manuel e pela esquadra do inglês John Grenfell. Bento Manuel ficou conhecido por trocar de lado mais de uma vez durante o conflito, já que as elites gaúchas também disputavam poder entre si. Com algumas das principais lideranças farroupilhas capturadas, o governo central oferece anistia para conseguir o fim do conflito, mas o general Neto decide continuar a luta. Em 1837, o regente Feijó nomeou o brigadeiro Antero de Brito para presidente da província. Os simpatizantes do movimento em Porto Alegre foram reprimidos duramente, devolvendo o ânimo aos rebeldes, apesar das lideranças presas. Diversas tropas mudam de lado e, de novo, o general Bento Manuel prende uma liderança. Agora, o presidente da província leal ao governo central. No final do ano, Bento Gonçalves foge da prisão e retorna ao sul, com um importante aliado, o italiano Giuseppe Garibaldi, que anos depois seria herói da unificação italiana. Agora tudo daria certo para os farroupilhas, né? Não foi bem assim. Os rebeldes não conseguiam tomar as grandes cidades, com as batalhas sendo apenas pequenas guerrilhas. Além disso, a República Rio-Grandense não tinha portos. Não que isso fosse problema para Garibaldi. Querendo capturar navios mercantes do Império, tivemos um curioso acontecimento da guerra. Os rebeldes construíram barcos no interior e os transportaram por terra, com rodas e puxados... Uou, eles transportaram os barcos por terra, mano? Como assim? Eia, meu, isso deve ser tão difícil, porque obviamente os barcos não foram feitos para andar na terra, não é? Imaginem, tipo, eles a puxarem os barcos pela terra, aí deve ser tão estranho, mano. Por juntas de bois. Mas é uma boa estratégia. Após a de 14 navios mercantes, os farroupilhas tomam regiões do atual estado de Santa Catarina, proclamando a República Juliana em julho de 1839. Juliana, Júlio, pegaram? Após 4 meses de confederação entre as duas repúblicas, forças imperiais derrotaram os farroupilhas quando eles tentaram tomar a capital, Desterro, hoje Florianópolis, terra do Guga, que aparece aqui 2 vezes seguidas. Era o fim da República Juliana, a partida de Garibaldi e o início do fim da guerra. Por 5 anos, os farroupilhas foram constantemente derrotados, deslocando sua capital de cidade em cidade. Pois é, eu acho que as forças imperiais tinham muito mais potência, não é? Tinham muito mais força, não é? Obviamente, porque eram as forças do país inteiro contra os rebeldes de uma só zona, de uma zona só específica. É normal, não é? É normal que tipo, eles tivessem muito mais força, digo eu. Recebendo o apelido de República Andarilha. Nesse período já temos Dom Pedro II no trono. Ele nomeia presidente da província o então Barão de Caxias. Bento Manuel troca de lado novamente e as lideranças rebeldes se enfraquecem cada vez mais, se dividindo ao ponto de Bento Gonçalves matar um rival, Onofre Pires, em um duelo em 1844. Uou. Bento Gonçalves iniciou negociações, mas discordava demais de Caxias, substituído por Davi Canabarro. A paz foi assinada em 1º de março de 1845 em Poncho Verde.
Para acelerar a paz, tivemos um episódio de repercussão muito grande, a chamada Batalha de Porongos, em que até 800 soldados negros da República foram massacrados, desarmados. Algumas teorias dizem que o massacre foi combinado com as forças imperiais, para impedir que eles se rebelassem após a paz, já que o Império não queria negociar a abolição da escravidão. Mano, que triste, isso aqui é muito triste mesmo, mas é normal porque tipo, foi há muitos anos, as pessoas tinham uma mentalidade completamente atrasada. Ainda hoje existem pessoas com mentalidade atrasada, imaginem naquele tempo, não é? Taxou o Shark importado, dentre outros pontos. Eu não faço ideia do que é Shark, mas se vocês puderem dizer aí embaixo, eu agradeço. Uma vitória política dos estanceiros gaúchos. Além da série Casa das Sete Mulheres, diversas referências sobre o conflito estão na descrição do vídeo, como sempre. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Interessante, não fazia a mínima ideia. Para conhecerem mais sobre barcos com rodas e até a próxima. Bem, curti imenso, curti mesmo muito e achei interessante, eu não fazia a mínima ideia que isso tinha acontecido. Basicamente no início era um grupo de pessoas que queria mais autonomia para as províncias e depois acabou por se tornar uma guerra enorme. Eles acabaram por proclamar duas repúblicas. Uou, eu não fazia a mesma ideia, sinceramente, mas é muito interessante isto, curti muito mesmo, a sério, é muito interessante ver estas coisas. Espero que vocês também tenham curtido, se vocês gostaram já sabem pessoal, deixem um like, inscrevam-se no canal ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum. Eu curti imenso, a sério, eu gosto sempre de saber este tipo de coisas da história e como foi uma guerra que eu não fazia a mínima ideia que tinha acontecido, ainda é mais interessante. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar desta guerra ou não, então se vocês já sabiam, digam aí, e se não sabiam, digam também, ok? E é isso pessoal, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.